noite. Fala, Diogo. Tudo bom? Pera aí. Ih, caraca. Tudo bem Não vai. aí? Tá esse barulho Tudo aí. bem E aí? aí? Como está? Tudo bem, o senhor? Tô bem. Eu quinta-feira eu falo com o Mané, tá? Beleza, pode deixar. Tô te Vamos escutando. continuar aquela parte que você estava falando da Penapolense, que a gente teve que terminar antes no sábado. Aí você pode continuar daí, essa história. Fá, fecha a porta. Fá, fecha a porta aí, por favor. Onde eu tava? Você estava falando que era técnico da Penapolense, Não. não Era do foi? Cândido Motense, eu fui. Ah, tá. Eu fui, Parecidos os nomes. eu fui da Cândido Motense. Não sei se você conhece o professor Barbosa. Não, não conheço. O professor Barbosa foi campeão, quando foi campeão brasileiro em 2002, com o Leão. Ele era o preparador físico. Ah, entendi. Então, mas isso foi agora, né? Antes foi, nós fomos para Cândido Mota, a cidade de 20 mil habitantes, mais ou menos. Ah, o que nós fazíamos? Sábado jogávamos com o prefeito, no time do prefeito. Entendi. E durante a semana, na hora dos treinos, perto dos treinos, né? Claro, a gente ia lá molhar o campo. Como era Uhum. barro e, e era duro por baixo, né? Aí a gente ia molhar para amaciar um pouquinho o campo. Entendi. E assim nós fomos. E assim seguimos o campeonato. Só que chegou uma hora, eu acho que eu ia vir para a Portuguesa, uma coisa assim, e já não dava mais. Nós não classificamos, nós não subimos, nós tínhamos tudo para subir, não conseguimos subir. E eu pedi para ir embora. Mas eu pedia para ir embora quase toda semana também lá. E ele me aumentava, me dava R$ 100 toda semana. Uhum. Um tal Caramba. Carlos. Mas nesse dia eu falei, não, agora eu vou embora. Eu preciso ir para Santos e preciso ver outra coisa. E vim embora. O professor Barbosa terminou o campeonato lá, né? E eu vim para cá. Sim. Aqui foram em várias vezes, né? Como foi a de 96, né? Que nós subimos. Depois eu fui para o comercial. O comercial, as coisas do futebol, né? O comercial me convidou. Isso foi em 2005. Aí o presidente falou, nós estamos reunidos aqui e vamos resolver o caso, tá bom? Ok. Aí passou 2 dias quase, eu liguei para ele. Eu falei, você não me deu a resposta? O que passou? Nós estamos reunindo ainda. Eu falei, pô, 2 dias para reunir, cara? É sim, sim, não, não. Mas... Aí ele Verdade. falou, você está nervoso? Eu falei, não, é que assim eu falo. Bom, aí deu certo. Aí você vem, se dá para você vir no sábado, eles tinham um jogo no sábado contra o Sertãozinho, em Ribeirão Preto. Aí eu falei, dá, pô.
Cheguei 4h30 da manhã. Ele foi me buscar às 7 da manhã. Eu fiquei na rodoviária ali de Ribeirão Preto. Aí fui descansar um pouco, fui conversar com ele, não foi ele que foi me buscar, foi outro. E eu falei com ele. Sabe onde era a reunião deles? Depois eu estando lá, eu via, né? Na padaria, cara. Legal. E no estádio tinha uma padaria aí fora do estádio. Eles se reuniam ali. Quer dizer, eles resolviam a situação ali, na padaria, cara. Depois é que eu fui ver isso. Bom, aí fui. Descansei. Quando deu 1h15, um cara veio me buscar e me levou na concentração. Estava no hotel ali na estrada, perto da cidade. Cheguei lá, não conhecia ninguém. Não conhecia quase nada. E o auxiliar foi ser o técnico, né? Bom, o auxiliar começou a preleção gaguejando. Ele era gago, cara. O preparador físico também era gago. E eu sentado do lado, né? Vendo aquilo, eu falei, caramba. Pô, o gago, como é que vai sair? Ele não vai sair nada nessa preleção, né? Verdade. Eu falei, eu posso falar? Eu comecei a dar a preleção. Vocês podem fazer isso? Vocês podem marcar em cima? Porque o time estava mal, não ganhava de ninguém. Vocês podem fazer tudo isso que vocês têm condição de fazer? Temos. Pô, se tem condições, por que não faz? Bom, final. Ganharam de 2-0 do Sertãozinho. Aí começamos. Aí começou a surgir. Aí ficamos 8 jogos quase sem tomar um gol. E já fomos para a classificação. Saímos de lá de baixo e fomos para a classificação. Na classificação aconteceu aquilo que eu te falei, né? Caiu num grupo, antigamente tinha dois grupos de 10. Nosso grupo caiu Juventus, Araçatuba e Bragantino, e Comercial. Saíram os 2 primeiro. Antigamente subiam até 4, né? Bom, jogamos o quadrangular, não classificamos por aquele motivo de jogou o último jogo nós e Araçatuba e jogou Juventus e Bragantino na Javari. O Juventus já estava classificado. O Juventus já tinha subido. E nós tentamos falar com o cara, né? Era o Edu Banangol, o treinador do Juventus. Aí tentamos falar para ver. Chegou na hora, bom, mandamos 2 caras lá para conversar com ele. Ele tirou todo mundo. Ele jogou com o time reserva. O último jogo do campeonato. Perderam de 3, né? 3-1 perder do Bragantino. E aí se abraçaram e subiram os 2. Aí dali, eu tive aquela história da União de Arara. De 2006 fui para o Sertãozinho. Subimos o Sertãozinho. Não sei se você conhece o Sertãozinho, o estádio. Quando eu cheguei lá, tinha meio touro. Da cabeça até o meio. Era o touro dos canaviais, eles chamam. Quando nós subimos, eles completaram o touro todo. Fizeram completaram o touro, né? Só tinha metade e completaram o resto. Nisso aí, o estádio, o banco de reserva, é colado ao alambrado. Tinha um cara que me perturbou o campeonato todo, com um copinho de cerveja na mão. O nosso time estava ruim, né? Nosso time não estava bem no começo. Um dia depois, no carnaval, empatamos. Na sábado de carnaval, eu vim para Santos. No domingo de manhã, eu cheguei de 5 e pouco, quase 6 da manhã, estava dormindo, toco o telefone. Aí ele falou, é seu Toninho. Seu Toninho é o presidente. Aí eu desliguei. Ela veio o rosto e desci. Quando eu desci, ele tocou de novo.
Ô, nós estamos reunidos aqui, esse sim reuniu no estádio lá. Nós estamos reunidos e estamos decidindo muitas coisas. E você dá para vir terça-feira? Eu falei, vou. Eu jogo sexta-feira, então marquei para terça-feira de carnaval. Bom, ele virou, treinei, né? Acabou o treino, o cara virou para mim e falou assim, ó, seu Toninho tá aí, quer conversar com você. Eu falei, inclusive aqui em Santos, eu falei para minha mulher, falei, você mandado embora. Se prepara. Bom, chegando lá, tava ele e um diretor. O diretor era o Tintinho até, o moreno lá. Ele começou a falar, ó, nós reunimos aqui e decidimos isso. Esse, nós vamos mandar embora. O Tada, nós vamos passar ele para gerente e vou diminuir o salário dele, ele vai embora também. E não falou mais nada, ficou quieto. Aí eu falei para ele, seu Toninho, se o senhor tiver um treinador, o senhor traga também que eu vou embora. Ele olhou para mim assustado, porque ele jamais esperava isso. Ele bateu no meu ombro, Diogo, e falou assim, moço, você é meu treinador e você vai ficar até o final. Falei, então esse, eu falei, o senhor pode mandar embora, mas esse mais esse. Caramba. Aí eu mandei 7 jogadores embora. E ele me trouxe 5. Aí era o meio time, arrumamos. Ficamos quase 12 jogos sem perder. Aí o nosso time era muito bom. Um dos que jogavam no nosso time era o Daniel Paulista. Esse que é treinador do esporte hoje, né? Ele jogou nesse dia. Ele jogou nesse tempo no Sertãozinho, ele subiu pro Sertãozinho. E aí subimos. Aí fomos jogar a primeira divisão. Eu fiquei 6 jogos. Não ganhamos de ninguém. Começamos a montar um time. Eu fui ver o Ituano. Fui 5 vezes ver o Ituano. Porque o empresário era de Ribeirão Preto. Aquele que era empresário do Roberto Carlos. Ele tinha o Ituano. Ele mandava no Ituano. O Ituano era dele. E ele ia sair. Ele ia vir para Ribeirão Preto. Aí falou para o seu Toninho se não queria alguns jogadores dele. Aí eu peguei uma espinha dorsal. E ele jogando a Série B do brasileiro. Só que eu peguei a espinha dorsal, mas não... O goleiro estava titular 4 anos lá. O Zé Luiz. 4 anos era titular, mas chegou no Sertãozinho, ele chamava gol, cara. Meu Deus do céu, como acertavam nele. Aí não deu. Saí, fui embora. Foi naquela que eu fui pro comercial. Entrou no meu lugar o Jair Pisserni. Eles também balançaram lá, mas não caíram. E eu fui pro comercial, tirei o comercial do rebaixamento. Você sabe que nesse interior, cara, você sofre, cara. Você gosta, você vai. Eu fiquei numa boa cidade, que era Ribeirão Preto. Sertãozinho está a 16 quilômetros de Ribeirão Preto. Eu morava em Ribeirão Preto e ia treinar em Sertãozinho. Da segunda vez. Da primeira vez eu fiquei num hotel em Sertãozinho, que eles já tinham preparado. Aí eu fui pro comercial, tiramos do rebaixamento. Dali eu fui para o Botafogo. E o Botafogo também. Foi pro quadrangular final, um ambiente muito ruim, um ambiente muito... um ambiente que os caras não podiam se falar quase, porque o treinador que eu entrei era o Paulo Roberto, esse que está no Santo André. Sim. Né, que estava no Santo André, ou está. Ele era o treinador. Ele levou 7 jogadores por o Botafogo. Aí eu cheguei lá, um vestiário muito ruim, né? Aí conhecia 3, 4 jogadores lá e ainda me segurei. E saí do Botafogo e vim embora. Vim embora do Botafogo, rodei, fui para São Gabriel, fui para... fui a Cascavel, né? Fui a Cascavel,
Cascavel também difícil para tirar do rebaixamento. Você sabe que para tirar do rebaixamento, os times são complicados. Por quê? Já não há dinheiro. Verdade. Né? Mas o Cascavel não foi problema. O problema foi no Uberaba. No comercial, quando eu cheguei, e no Uberaba. Falávamos só de dinheiro. Em Uberaba eu cheguei, o cara falou para mim, professor, eu estou aqui há 2 meses e não vi a cor do dinheiro. Eu falei, pô. Até que um dia eu cheguei para ele e falei, ó, aqui não se fala mais em dinheiro. Quem quer resolver seus problemas, não entra no campo. Você vai entrar no campo, você não vai treinar. Vai só aborrecer. Então você resolve o problema do alambrado para fora com o presidente. O presidente vinha. Aí, mas todos vieram e treinaram. E nós tiramos do rebaixamento. Aí eles prometeram um dinheiro e não deram, né? É aquele de sempre. Quando acaba, acaba. Você te promete enquanto está durando o campeonato. Mas quando acabar, cada um para o seu lado e todo mundo se esconde. E foi o que aconteceu. Os jogadores eles prometeram dinheiro para os jogadores foram, tiraram do rebaixamento, né? E no final não pagou. Não pagou os jogadores. Mas dali eu fiquei no Uberaba. Em 2008, o Márcio Fernandes foi ser treinador do Santos. Ele era dos juniores, né, do sub-20, e passou para o profissional. E ele me chamou. E eu tava o Serginho, o Omar, ele, o Jaime, e ele me chamou para ser o auxiliar dele junto com o Serginho. Em 2008. Naquele campeonato, onde o Maicon, aquele ponta-direita, Maicon não sei o quê, que arrebentou o joelho num jogo contra o Flamengo, e o Cuca saiu num jogo contra o Flamengo aqui na Vila e assumiu o Márcio. Ele falou, vem me ajudar? Eu falei, vou te ajudar. Claro, fui ser auxiliar dele. Encontrei com eles lá em Ipatinga. O Santos foi jogar em Ipatinga, mas concentrou em Belo Horizonte, eu fui para Belo Horizonte. Peguei um ônibus de Uberaba, fui para Belo Horizonte. Encontrei eles lá. E ficamos, também estava naquela luta pelo rebaixamento, o Santos, estava difícil. E quase que a gente classifica para a Sul-Americana. O último jogo, que nós já estávamos livres do rebaixamento. Mas o último jogo nós tínhamos uma chance se ganhássemos do Náutico, aqui na Vila. E não conseguimos ganhar, empatamos 0-0. E caímos fora, não fomos para a Sul-Americana. De estar caindo, se classificasse para a Sul-Americana, pô, seria um pulo danado. Aí começamos o Campeonato Paulista, em 2009, começamos o Campeonato Paulista, mas não estava bem o time. Não estava bem num jogo contra o Marília, lá em Marília. Acho que nós perdemos de 2-1, 1-0. Aí saímos. Saímos o Márcio e eu. Os outros ficaram. Aí, mas antes disso, eu já estava conversando com os jogadores. Falaram com o Joaquim Grava sobre minha perna. Se arrumava uma prótese para mim. Ele falou que sim, me arrumou. E eu fui falar com ele. Então eu saí do Santos, eu falei, bom, vou fazer essa cirurgia. Era 2009. Falei, vou fazer essa cirurgia. Pô. Já ganhei a prótese. O doutor Joaquim está ali. Os jogadores conseguiram. Mas, Diogo, eu fui fazer uma cirurgia, acabei fazendo 5. Nossa, caramba. Então eu fiz 5 cirurgias com 3 próteses. Foi eu pensava, e nisso, 2010 mais ou menos,
O meu time no México, que eu fui, voltou ao circuito, né? Voltou à segunda divisão, ao futebol, porque tinha parado o futebol. Então eles ficaram 16 anos sem participar. E voltaram, e eu ia ser homenageado. Os antigos iam ser homenageados. Mandaram passagem, mandaram tudo. E eu fui. Fui com a perna ruim, cara. A perna, mas eu fui. E eu fiquei 11 meses lá, cara. Mas me tratava e tudo. Eu falei, eu vou embora, não vou ficar mais aqui. Quero ir embora. Bom, eu vim embora e eu caí no doutor que me operou. Doutor Djalma. Falei, doutor, olha como tá. Fui fazer o exame para ver a minha infecção, cara. Eu estava com ponto 7.0, onde o mínimo é 0.5. Eu falei, doutor, perdi minha perna. Falou, não, nenê, não perdeu não, vamos pôr antibiótico. Tomava 3 gramas de antibiótico por dia, cara. 72 dias, assim. E toda terça-feira eu ia para São Paulo. Toda terça-feira para ele me examinar. Bom, baixei. Baixei para 1.5, ele me operou. Eu estava sem joelho. Ele já tinha tirado o meu joelho, minha prótese, né? Fez um joelho de cimento com antibiótico na mão, só para não... Ele falou que é um espaçador, né? Para não grudar a tíbia com fêmur. Pôs um espaçador aqui. E eu fiquei assim, eu não andava, cara. Aí eu passei 4 anos, quase 5, mal, muito mal. Bom, fiz a cirurgia para colocar outra prótese. Então já era a terceira, coloquei outra prótese. Mas essa outra prótese não me deu tanto problema, mas chegou um momento eu não conseguia mais andar. Eu colocava o pé no chão, o peso me doía. Então o que aconteceu? Me fraturou a tíbia. Estava me fraturando a tíbia, porque como a haste de baixo vai na tíbia, comecei. E eu fui parando de trabalhar, né? Pô? Não podia andar, cara. Não podia andar. Até que o meu compadre, que é o De Rossi, né? O De Rossi é meu compadre. Ele é padrinho da minha filha, o Rui De Rossi. E ele falou, vamos almoçar? Vamos ver o que a gente encontra em São Paulo, cara. Vamos buscar São Paulo para ver o que há. Porque São Paulo é outro mundo, né, Deus? Aí o primo dele chegou, encontrou aqui no pátio o Clodoaldo. E o Clodoaldo ligou para o Milton Neves. Aí o Milton Neves falou, vamos trazer ele para São Paulo no doutor que curou minha mãe. Bom, isso foi sexta-feira. Segunda-feira eu estava com o doutor Moisés Cohen. Falei, doutor, olha como é que eu estou. E o Clodoaldo, famoso, né, cara? Eu nem sabia que ia acontecer isso. Ele falou, o que você tem, Nenê? Eu falei, não tenho nada, nem trabalhar eu trabalho. Cara. Não posso pôr o pé no chão, doutor. Ele falou, a minha equipe você tem de graça. Aí entrou o Clodoaldo. Aí o Clodoaldo entrou e falou, os amigos vão ajudar, doutor. Vê aí o que o senhor vai fazer, o que o senhor pode fazer, tudo, e os amigos vão ajudar. Então é o Rui, é o Marquinho, é o Hugo, é o argentino, é o Kiko, o Lalá, quer dizer, o Clodoaldo, quer dizer, todos estavam dispostos a ajudar. Né? E me ajudaram. O doutor foi fazer o exame, o doutor marcou, fomos um doutor que era o secretário de saúde de São Paulo, até pouco tempo, Davi Uip, fomos com ele, um infectologista, para ver minha perna. Ele falou, não, a gente vai dar um jeito. Aí deu um jeito. Cara. Passou um tempo, fui operar em São Paulo, no Hospital São Paulo. O doutor Moisés Cohen. E meus amigos pagaram a prótese, cara.
E ele me fez tudo de graça. O Milton Neves ajudou a pôr no caminho do Dr. Moisés. Legal. Então, daí eu fiquei 38 dias internado em São Paulo. Quer dizer, eu tinha uma infecção, peguei uma infectologista também, boa, e fui me recuperando. Fui me recuperando para voltar a trabalhar. Né? A voltar a andar até, cara. Falei, doutor, só quero andar, nada mais. Só quero levantar e andar, não vou jogar futebol. Não vou correr, eu só quero andar. E fui. Aí voltei, trabalhei na Portuguesa, trabalhei no Uberaba de novo. Até o ano passado eu fui no Uberaba, o Uberaba estava no rebaixamento, não deu para salvar dessa vez. Faltavam 2 jogos apenas. Um grupo muito ruim. Para o time chegar perto do rebaixamento, é que o ambiente é muito ruim, cara. O ambiente não é legal. Então, cheguei para fazer 2 jogos. Não se respeitavam. Um xingava o outro. Às vezes, se viam mais que sua família e não se respeitavam. Se conviviam mais gente, com mais tempo com um amigo do que com a família, mas em compensação não se respeitavam. O Cristiano me levou para o Uberaba, e estava o Flávio lá também, o Cristiano, era irmão do Rodrigo Santana, ele estava diretor lá, e eu fui para tentar salvar. Empatamos os 2 jogos, tinha que ganhar um. Empatamos com o Democrata de Valadares e o Uberlândia. O Uberlândia é uma rivalidade brutal, né? Já chegamos em Uberlândia no domingo, os caras, rebaixado, já tirando uma onda na nossa cara. Mas empatamos 0-0. E tanto é que eles subiram, hein? Essa mais ou menos é a trajetória. Esse ano, eu tinha trabalhado com o Sérgio ano passado, né? Esse ano, no começo, o Vladimir me chamou para fazer parte lá na Portuguesa, né? Mas veio a pandemia, essa pandemia aí, e agora estão ajudando o Cristiano Troisi, passou a ser o treinador, e eu estou ali junto com ele, por fora. Estava ele, o Fabrício, né? O Luiz, o Bruno, que é o psicólogo, Danilo, Vitor. Então tem uma boa equipe lá que vão começar a treinar, porque vai ter sub-20. Sub-20 vai ter. O 17 e o 15 não terá. Mas o 20 já tem até o protocolo para fazer. Dia 24, parece, é o dia do exame da Covid, né? Eu acho que talvez para começar a treinar dia 1º. E o campeonato está marcado para começar dia 3 de outubro, regionalizado. Isso o Cristiano estava falando, que ele teve a reunião com a federação, né, online com a federação, para saber o que ia ser feito. E estamos ali. A Portuguesa vai querer fazer uma equipe B, com esse patrocínio que veio aí, o cara está empolgado, está querendo fazer um sub-23, né? Para jogar a Copa Paulista com um time desse. Então está querendo observar alguns jogadores que ele vai trazer, tudo isso, e eu vou fazer parte com eles também, para ver. Mas o negócio agora, e o Cristiano está treinando os juniores fazendo um bom trabalho, né, para tentar fazer alguma coisa no campeonato. Então esse foi o nosso fim, né? Que nós estamos aqui na luta ainda, gostamos disso, né? O futebol, como disse antigamente, como diziam, é uma cachaça, e essa cachaça você gosta. Tem muita, vamos dizer, sacanagem no meio, muito sacana,
muitos Pode caras falar. que não cumprem o que falam, mas você gosta disso. Então você Sim. convive com isso. Né? Você está no futebol desde os 16, cara. Desde os 16 anos você está metido no futebol. Agora, passei esse tempo das cirurgias preocupado. Eu só operei. Verdade. Eu não trabalhei, eu só operei. Eu saía de uma e entrava em outra. Vamos fazer, vai ficar bom, vai ficar bom. Vou tentar, vou tentar. E fui atrás. Mas esse período foi muito desgastante. Foi muito pesado para mim esse período. Então, agradeço quem? Meus amigos, a todos que me ajudaram, pô, Sim. deram uma mão. Isso foi maravilhoso. Reconheço, rezo por eles, por todos. Né, o apoio da família, porque também é muito importante. E foi uma cirurgia da última de 7 horas, cara. Quer dizer, Sim. não estava fácil. O buraco foi mais embaixo. Então, assim foi minha trajetória, né, Ó, te de futebol. fizeram a pergunta aqui se as próteses, todas as próteses foram na perna. Direita. Só machuquei a perna direita. Entendi. Eu sou canhoto. Eu Sim. sou canhoto, porque eu não morri. Eu ia dizer era, mas não, eu sou canhoto. Legal. Então, eu tenho 9 cirurgias na perna direita. Caramba. 9 Nossa. cirurgias, sendo que 8 no joelho e uma na coxa. Essa da coxa foi a que eu te falei, que eu estava vendido para o Grêmio e Sim. rompi o Bem no músculo. começo lá. No treinamento de finalização eu rompi o músculo. E me operaram. Tenho 28 pontos na coxa. Por causa do Eu acho músculo, né? que. E o músculo você não costura, você tira. Verdade. Porque aí Sente tem que fazer o que. reconhecimento no músculo todo, aí me abriu a perna toda. Eu acho que se você não tivesse tido essa contusão e tivesse ido pro Grêmio, a tua história ia ser um pouquinho maior no futebol. Ia ficar muito mais tempo aqui no Brasil. Eu, eu, o momento, para mim era sair. Pelo que eu te falei. Meu momento era sair dali. Se fosse no Brasil, ou porque, como eu te falei também, o Figueroa e o São José Poi queriam me levar para os times, só que queriam pagar a perder de vista, né? Aquele parcelado, né? E esse time Sim. veio e pagou à vista. Pô. Os caras Verdade. preferiram me vender para um time que ia pagar à vista, né? Do que ficar Sim, sim. parcelado. Esse foi o motivo que eu podia sair. Que eles pensavam que eu tinha feito a cirurgia no joelho, quando eu machuquei, num jogo contra o Juventus aqui na Vila. Nós estávamos ganhando, até que o Santos ganhou de 6-1, 6-2, uma coisa assim. E eu estava jogando. E estava 2-0 já. Eu entrei na área, no portão da entrada ali, adiantei a bola, quando eu fui, falei, vou fazer o terceiro gol. Vou dar um pique, um chute por cima do goleiro. O goleiro saiu no chão, só que ele pegou minha perna. Travou minha perna direita. E eu torci. Nossa. Aí torci, fez plaque na perna. Quando eu desci, antigamente ali o túnel, era uma coisa de ferro, uma placa de ferro, para abrir, você descia, corria a tampa, né? Corria e você descia ali. Meu pai já estava esperando embaixo. Meu pai Nossa. sendo quem não queria, né? Mas depois ele já acostumou comigo. Ele não queria que eu fosse pro Santos. Ficou bravo e tudo no começo, mas depois ele gostava de futebol também. Bastante Tá futebol. certo.
Então ele foi presidente da Liga de Santos, amador, foi presidente do Pasteur, foi presidente do Libertário, então ele gostava de futebol, gostava de ver futebol. Antigamente a várzea também era boa. Tinha seleção dos Bastante bairros. jogador. Tinha torneio, mas tinha um torneio bom, cara. Tinha um torneio de seleção dos bairros, que a Liga fazia. Vinha do Sabuó, vinha do Campo Grande, vinha do Gonzaga. Quer dizer, todos os times faziam uma seleção. As seleções eram tudo cara que viviam perto do bairro, no bairro, para jogar. E tinha campeonato santista, cara. Antigamente tinha campeonato santista que era bom, cara. Os times se preparavam para ganhar do Santos ou da Portuguesa. O time que era amador, eles queriam ganhar deles. O prazer era ganhar, já ganhava o campeonato. Porque sabia que no final ia dar Santos ou Portuguesa e pronto. E assim revelava bastante jogador também, né? Esse Né? E campeonato muito. santista. Muitos jogadores iam Mas ser revelados. a várzea famosa era de manhã. E de manhã se jogava descalço. Eu joguei na várzea um pouco à tarde. Eu já jogava calçado. Já jogava de Calor, chuteira. né? Era outra coisa. Eu não fui da várzea de manhã. Não joguei na várzea. Eu joguei na várzea, mas era à tarde e no pastel, porque meu pai era, meu irmão, os meus irmãos, todos jogavam e tudo. E eu fui também. E mesmo no Santos, já no juvenil, passando pro profissional, na folga, eu jogava no pastel. Antigamente se viajava muito pelo esse litoral, os clubes daqui. Pegava o trem, a Sorocabana aí, que era Sim, sim. onde estão os shopping, onde estão o Extra, aquelas coisas, ali era o trem, né? E eu jogando no litoral, Suarão, Itanhaém, Agenor de Campos. Então ia passando disso e nós íamos tudo de trem, fazia uma excursão. Antigamente era diferente de hoje, né? Muito diferente. Ó, perguntaram aqui se você dirigiu algum time internacional na época que você foi técnico. Como? Perguntaram se você, quando foi técnico, se você treinou algum time lá fora, internacional. Treinei, eu trabalhei no Belenenses com o Marinho Pérez. Nós fomos para lá em 2000. Portugal, né? Ele estava treinador da Portuguesa Santista. Sim. Aí ele saiu, veio o Muricy. E eu estava de Legal. auxiliar dele. Aí ele falou, vamos embora, vamos para Portugal. Ele recebeu um convite do Belenenses, porque o último time a última vez que foi campeão foi com ele, com o Marinho Pérez. Aí fui. Fui para o México também. No México eu também fui. Agora, no ano que eu fui, em 2010, eu cheguei até a treinar o time lá. Mas não Sim, dava, você né? falou. Era outra coisa. Estavam formando aí do time, né? Não é, Sim, sim. não é como é hoje. Que ficou, trabalhou, caiu, voltou. Então agora tá o time. Eu fui com o Marinho de auxiliar. Em Portugal se chama adjunto. Eu fui do Marinho Pérez e fui para o México. No México eu também trabalhei. Quer dizer, trabalhei um Legal. pouco. Em Portugal eu fiquei quase 4 anos. E, Caramba. e nessa do México, eu fiquei 4 meses, 5 meses lá, porque eu também não podia, eu estava ruim do joelho, eu não podia, eu Sim, estava com a sim, verdade. infecção, meu joelho inchava, e eu tinha que fazer punção, eu tinha que tirar o líquido que estava. Eu passava Verdade. uma semana bem e outra semana mal. Começava a inchar, Nossa. começava a ter dificuldade para andar. Aí, então eu fiquei. Como o presidente era meu padrinho e o diretor era meu amigo, ele falou: quer ficar aí um pouco? Fico. Fiquei. Fiquei de diretor, fiquei de treinador, fui. O México eu era bem recebido. Né? E fiz um Legal. pouco de tudo nesse tempo que eu fiquei lá.
Então, Sim, sim. ela era, sempre serei bem recebido, sempre serei reconhecido, porque eu fui depois de 10 anos, eu voltei no México e as pessoas lembram. Não é como no Brasil, o Brasil esquece logo, né? É, Aparece Brasil outro craque, esqueceu. aparece outro jogador, aparece outro, e você já vai se Verdade, passando. E lá não, verdade. lá passava na rua, reconheciam, queriam conversar, lembrar o que era, porque lá o nosso time era os Leones Negros, né? E, Legal. então é diferente, muito diferente daqui. Verdade. Aqui aparece um craque a cada semana, né, cara? Ou pelo menos dizem É, que é craque, né? Tem é. isso. Agora o futebol tá muito fraco. Por isso, Tá muito tem fraco. essas Muito coisas. dinheiro e pouco futebol. É verdade. Muito dinheiro e pouco futebol. Falou certo. Verdade. As coisas acontecem assim mesmo. É, fizeram já uma Mas, reportagem que se o Pelé jogasse hoje, podia juntar 5, 6 times que não ia conseguir pagar ele. Pelo dinheiro que muito jogador aí ganha, né? E não joga nem a metade que na sua época jogava. Então hoje o Pelé estaria muito rico e teria que ter muito time, o Real Madrid, o Manchester City, os mais ricos aí, para pagar e não iam conseguir pagar ele. verdade. Ainda tem gente que fala que o Pelé não jogaria hoje, né? Não, que isso. Hoje ele faria 2.000 gols. Essa defesa É, ruim que tem por aí. ele tá fácil. Entendeu? É complicado. É, era um cara que tinha boa impulsão, Sim. velocidade, chutava com a esquerda, com a direita e cabeceava. Quer dizer, um domínio, uma visão de campo fenomenal. E hoje falavam que ele não jogaria. Hoje ele estaria milionário. Milionário. Era um cara que se cuidava, né? Tanto é que voltou a jogar com 30 e poucos anos, acabou de jogar com 36 anos. Verdade. Eu acho que Agora com vai fazer. esse preparo todo que o jogador tem hoje, né? Médico, por trás, isso aqui, eu acho que o Pelé conseguiria jogar até os 40, que nem o Zé Roberto aí jogou, né? Terminou acho que com 42 anos Mas aí. o Pelé jogaria até os 36 hoje. Bem fisicamente, jogando. Não já com nome, não, jogando. Porque era um cara bem dotado. Ele quase saía quase 1 metro parado, pô. Você viu naquela Copa de 70 o que ele fez com o Faquete. E o Faquete era um jogador Sim. de 1,93 m. Ele deixou o Caramba. Faquete no peito, na cintura, que ele passou. Então, era um cara que antevia a jogada. Outro que ninguém fala de antigamente, era o goleiro, era o Cláudio. Todos falam, tem esse é o melhor, aquele é o melhor. Ninguém viu o Cláudio. O Cláudio era um goleiro de 1,76 m, 78, que antevia a jogada, cara. Sabia o que o atacante ia fazer, cara. Sim. Esse cara foi um fenômeno. E ninguém fala. Ninguém lembra até do Cláudio Mauriz. Pouca gente viu ele jogar. Ele com o joelho machucado, com o joelho ruim, ele deixou o Serras no banco. Ele voltou a jogar e se deixou o Serras no banco. Então Caramba. era um cara que fenomenal. E ninguém fala dele. Ou não viram jogar, né? Porque a mídia Eles não aqui viram. faz o que quer. Porque antigamente Verdade. também, Diogo, não tinha o mercado que tem hoje, né? Ah, sim. Antigamente só Verdade tinha os não. mercados que são da Europa, que é Portugal, Espanha, Alemanha, Inglaterra, Itália, França, Alemanha e vai parando. Não tinha mais um mercado que tinha como os países, a Polônia, a Bulgária, a Arábia, essas coisas. Hoje tem China, Coreia, Japão. Hoje tem uma variedade de. Você vê que tem cada um. Se você vê os jogos de Portugal, você vê os jogadores, você não conhece. Você não Verdade. conhece. Tem 300 e poucos jogadores em Portugal. Um país de Fora os 12 milhões brasileiros de que vão habitantes pra tem lá, né? joga todas as divisões, tem jogador brasileiro. Por quê? Sim, verdade.
que eles vão lá no Nordeste. Eles param muito em Recife. E Recife é mais perto. Não se desgasta para vir para cá e mais barato. Porque vem aqui para o Sudeste, os jogadores são caros. Verdade. E no Norte os jogadores são mais baratos. Então você vai lá ver o time jogando, os times de Portugal, você vê os caras que, pô, eu não conheço, nunca vi esse cara. Porque a gente também fica mais por aqui. E quando os vê do Nordeste é Campeonato Brasileiro. E não é os outros times, né? Os outros campeonatos regionais. E eles vão buscar nesses regionais, passam lá o tempo e vê e levam. E para o Sudeste eles só vão pagar muito caro. Em Portugal a gente fazia isso. A gente, apesar de que nós levamos jogadores que sabiam jogar daqui, e pegava aqui no Sudeste, pegamos o Eduardo Marques, foi jogar no Belenense, o Orestes foi jogar no Belenense, o Beto foi jogar no Belenense. E são jogadores daqui do Sudeste. Jogaram no Santos, jogaram na Portuguesa. Jogadores que não eram baratos. Mas eles lá também são engraçados. Quando eles tinham dinheiro, eles contratavam. Quando não tinham, eles queriam que a gente levasse de grátis. Ele dava risada com o Marinho. Eu falei, ó, já estamos de novo. Quando eles têm dinheiro, eles contratam. Eles vão lá e buscam o jogador. E quando eles estão duros, eles pedem para nós levarmos de borla, eles falam, né? De borla é de graça. Consegue lá um jogador de borla lá para o Brasil. Pô, não vai conseguir nada. E eles... porque o mercado português tem time que paga bem. Você viu agora o Benfica, né? Sim, Mas sim. esse time joga a Liga dos Campeões. Isso aí tem Tu dinheiro. vê que ele levou o Everton por 20 milhões de euros. E agora pegou do Fluminense também, né? É o Gilberto, lateral. Também levou o Gilberto. Então, mas esses são times que jogam liga, né? Só para entrar na liga são 3 milhões de euros, né, cara? Verdade. Só isso aí já... E vai passando de fase e vai ganhando. O Porto, quando foi campeão lá atrás, e com a venda de jogadores, ele pegou 100 milhões, cara. 100 milhões e contratou o Luiz Fabiano e o Diego daqui, que era do Santos. Diego e Robinho. E gastou 20 milhões. Com esses dois jogadores que aqui eram feras. Pagou 8 milhões por um e 10 milhões por outro. Gastou 18 milhões. E ganhou 100. Só um jogador deles, o Paulo Ferreira, que era o lateral direito, que o Mourinho levou para o Chelsea, custou 20 milhões de euros. Aí ele vendeu o Ricardo Carvalho, na época, por 20 milhões. E o Deco por 30, pô. Então ele fez dinheiro e contratou 2 bons jogadores, que eram no Brasil, por 18. E fora o dinheiro que eles ganharam da Champions, que ele foi campeão. O prêmio final. Então o mercado brasileiro interno é forte, pesado. Porque tem jogadores de qualidade. Mas para fora são baratos. Verdade. Você vê o Lucas Veríssimo, Valoriza. que é 7 milhões de euros, 6 milhões de euros. O Pepe foi vendido por 22 milhões de euros pro Real Madrid, pô. Imagine Coitado. se ele estivesse no Brasil, não ia ser vendido nunca por esse dinheiro. O Lucas Veríssimo é um bom zagueiro e os caras querem dar umas 7, 8 milhões e tudo, e não dá mais que isso. E é um bom zagueiro. Um zagueiro que joga todas. Não fica fora nenhuma partida. E é cumpridor, sempre no seu ritmo. Né? Sempre com aquela postura que uma falha, uma outra, mas ele mais defende do que falha, né, cara? Ele cresceu no Santos, ele cresceu no futebol, porque no começo ele era meio... Mas depois foi crescendo e hoje é um cara importante no Santos, cara.
E o mercado, tu vê o mercado. O mercado é ali. O Porto sabe vender. Porque a entrada para a Europa é Portugal. Acha que o Benfica vai segurar o Everton lá? Se ele arrebentar? Não, não, daqui a pouco Vai ele vende vender. para outro time maior aí. Por A isso, gente vai vai vender. explodir aí. Então, Então, ali é a porta de entrada. Eu acho está que chegando o Everton vai nosso. para um time grande da Europa, cara. Ah, com certeza. Tem tudo A para gente ir, está né? chegando está chegando no nosso final da nossa entrevista de novo. Vamos. Valeu por ter aceitado essa segunda parte aí. A gente Não, fazer três, contamos só um quatro, pouquinho. quatro, cinco Falamos muito. partes, né? E muita gente entrou aqui, alguns fizeram perguntas, hoje não. Mas eu acho que foi até melhor que sábado hoje. Então, fica o meu agradecimento a todos que estão aí. Um agradecimento ao seu Nenê. E quem sabe a gente faça mais outras entrevistas aí para ele contar um pouquinho mais das histórias que ele passou aí pelo Vamos futebol, levar da outros. experiência que ele teve. Isso vai Tá fazer bom? com outros. Vão ter que contar a história também. Verdade. Vamos fazer Então é crescer. isso. Tá bom? Valeu, Obrigado. seu Nenê. Muito obrigado por ter comparecido aí, aceitado de novo. Que ela abençoe. Tenha uma Dá um ótima noite abraço a a todos todos. vocês aí. Valeu. Abraço a todos aí Abração. que assistiram a gente. Abraço. Obrigado. Boa noite.